Sejam bem-vindos a mais um podcast do Boas Novas Cast. Cara, e nesse dia incrível, eu também estou com uma pessoa incrível. A gente se atrasou aqui para chegar aqui, mas Deus, acho que tinha algo incrível para acontecer nessa manhã. A gente está gravando esse podcast de manhã e eu tô com uma pessoa maravilhosa aí, Bruna Olli. Seja bem-vinda, Bruna Olli, ao Boas Novas Cast. Obrigada. Oi, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês, viu? Acompanhei e conheci o trabalho de vocês. Maravilhoso. E vai ser muito divertido hoje. Tem muita coisa pra gente falar. Prepare que eu falo muito. Eu tô até rouca, você tá vendo, né? Ela falou que eu já vim rouca em São Paulo. Já. Eu tô meio rouca já porque eu gosto muito de falar. Mas eu vim, tô nessa correria louca aí, mas... Vamos que vamos. Ela fala, política, cantora, crente, ministra. E mãe. Então ela vai falar um pouco sobre... E esposa, que eu tenho tipo 3, né? Um marido mais 2 filhas. Aí, então vamos começar já com a primeira pergunta, Bruna. Se eu sempre faço essa pergunta para as pessoas, eu acho que é muito difícil a gente falar assim, quem a gente é. Mas se você pudesse definir quem é a Bruna Olli e você se apresentar para as pessoas que estão aqui, quem seria a Bruna Olli? Olha, eu sou uma pessoa que ama Jesus acima de todas as coisas. Eu sou cristã, realmente, porque eu amo Cristo, né? E tudo que eu faço para o louvor da glória de Deus. Eu vivo minha vida para Ele. Então, o que me define é esse relacionamento, essa vida que eu tenho com Ele. Né? Não é apenas de dizer, mas é um relacionamento mesmo com Deus, que da partir dele todas as outras coisas da vida vão, né, se direcionando, fluindo. Então, assim, eu sou realmente alguém que é apaixonada por Jesus e comprometida mesmo com Ele. Uma filha de Deus, eu acho que é isso. Maravilha, maravilha. É casada também, né? Sou casada há quase 10 anos com o Patrick, que é um homem maravilhoso, parceiro, né? E a gente se conheceu, noivou, namorou, casou, tudo com 1 ano e 3 meses. Estamos aí há quase, somando namoro, 11 anos juntos. Sim. E temos 2 filhas lindas. Qual o nome? A Alice, que tem 5 anos, e a Luísa, que vai fazer 1 ano agora. Alice e Luísa, minhas princesas. Que isso, maravilha. E tá falando com Tainara aí. Ontem ela veio com esse papo de tá grávida. Mas já é bênção, né? Assim, mas a gente enjoando, é bênção. A gente não sabe, a gente é recém-casado. Acho que tem. Vocês têm quanto tempo de casado? Vai fazer 8 meses de casado. Ai, que bonitinho. Estamos começando aí a jornada. Que legal. E é maravilhoso ver, 10 anos de casado. Entendeu? É um tempo já, né? Se você pudesse dar uma orientação para um casal que tá começando agora, tipo, né, gente? Mas vocês já estão começando, fazendo filho, isso aí. Tem que partir para cima. Eu acho que tudo com essa parceria. Muito legal ver vocês dois juntos no projeto. Né? Tudo que a gente é uma só carne, né? Quando você casa, você se torna uma só carne. Então, acabou essa coisa do eu e você. Agora é nós. Então, se tem essa parceria... Se um entende a necessidade do outro, se um entende o projeto do outro e abraça, isso faz toda a diferença. Mas é aquele olhar todo dia, não perder essa lua de mel, assim, porque com os anos passando, a gente às vezes vai se acostumando com algumas coisas, né? Então, nunca deixar aquele beijinho todo dia, né? Aquele carinho. Cheiro. Porque casado é assim, você sabe quando o casal é namorado, que você vai num restaurante, se o casal tá toda hora se pegando, assim, claro que, né, pegando com respeito, mas assim, se encostando, né, abraçado, você fala, isso aí não é casado, isso aí tá namorando. Porque o casado acorda, dorme junto, se acostuma. E não pode deixar perder isso. Tem que ter esse carinho, tem que ter o namoro, sabe, não deixar morrer. E é um exercício, é diário. Falar, hoje eu vou fazer uma surpresa, para não perder essas novidades, assim. Eu acho que isso faz toda a diferença a longo prazo. Assim. Maravilha, maravilha. Cara, incrível isso. E concordo. Eu não sei como é ter 10 anos de casado, mas o foco é não deixar essa chama, né, apagar. E você é daqui do estado do Espírito Santo, né? Sou capixaba da Gema. Nascida aqui da Gema? Na verdade, eu nasci em Vila Velha. Sim. Mas sou capixaba, nasci ali no Hospital Evangélico. E morei a vida toda aqui no Espírito Santo. Nunca morei fora.
E às vezes as pessoas me viam muito na televisão, né? Viam, sei lá, acompanhando meu trabalho, né? Sim. Que eu comecei muito nova. E muita gente às vezes ligava para o escritório para convidar para uma agenda e pedia, mas e os dados para passagem aérea? Eu falo, gente, ela mora aqui. Muitas pessoas acabavam achando que eu era de fora. Mas eu sempre morei aqui, eu amo esse estado. Nosso estado é maravilhoso. E assim, mudar daqui só com o direcionamento de Deus, porque eu gosto muito de morar aqui. Sim, maravilha. E vamos aí. Ela tá agora, pra quem não sabe, vindo a candidata a deputada federal, número 1000. Número 1000, gente. E conversar um pouco sobre política, Número 1000, né? tá? Número 1000. Número 1000, anota aí. Número 1000. Esse fala igual número não Charles, tem né? como Nota esquecer, 1000. né? Nota 1000. E falar um pouco sobre política. A gente tá vivendo um momento meio que de extremas, né, na política, que nem time de futebol, né? Campeonato, final de campeonato do brasileiro. É tipo Fla-Flu, né? Tipo Fla-Flu. Ou Vasco, não. Vasco e e Flamengo, é um pouco mais rivalizado. Isso aí. Então estamos vivendo uma extremidade onde um se coloca com bem de um lado, né? Eu vou falar assim, não tomando partido, falando como uma pessoa neutra, né? Um toma partido de um lado e fala que é do bem, o outro toma partido do lado e fala que é do bem e acusa um ou outro de ser do mal, né? E eu tenho os meus princípios, os meus valores, eu acredito que você tem os seus princípios, os seus valores. E qual que é a sua ideia e a sua posição política, acho que mediante a tudo isso que a gente está vivendo, entendeu? Essa névoa, né, de esquerda e direita, extrema, né, que o extremo é o fascismo e de direita e o extremo de esquerda é comunismo. Mas como que tá a sua posição em cima disso? Eu acho que até essa palavra extrema, as pessoas estão usando de um jeito pejorativo, porque sempre houve esquerda e sempre houve direita. O centrão, as pessoas estão cansadas do centrão, e o centrão nunca foi centro, o centrão sempre foi tendencioso para a esquerda, é aquele teatro das tesouras, né? Eu sou conservadora nos princípios, liberal na economia, e eu sou de direita, eu me coloco como alguém de direita, porque eu sou cristã. E assim, as ideologias da esquerda vão de encontro à palavra de Deus. Sim. Não tem como... eu sei que isso é polêmico, muitas pessoas falam, não dá para ser cristão e ser de esquerda. Eu concordo com isso. Eu não entendo como cristã, porque quais são as pautas da esquerda? Vamos beabá. O que é a pauta da esquerda? Aborto, legalização das drogas, desarmamento, ideologia de gênero. Tudo isso é pauta da esquerda. É o que a esquerda defende. Como que eu, cristã, vou defender essas coisas? Não tem cabimento. Então, assim, eu sou direita, mas o discurso agora está polarizado por causa de Bolsonaro e Lula. Sim. Porque até então a esquerda tinha uma figura da sua ideologia, que era o Lula, sempre foi o Lula. E o PT, né? E agora a gente acaba tendo uma figura, a personificação da direita surgiu na pessoa do Bolsonaro. Então, assim, a gente sabe que Bolsonaro e Lula vão passar. Sim. Eles são transitórios. Hoje, quem representa a direita é Bolsonaro. Hoje, quem representa a esquerda é Lula. Mas direita, esquerda e direita sempre vão existir. Sim. Né? E nossos princípios, nossos valores sempre vão existir. E agora a gente está dando mais ênfase para o discurso da direita, porque parece que uma direita acordou. E aí eu até puxo o gancho, porque acordou por causa dos cristãos. Sim. Não só evangélicos, como eu, mas também os católicos. Muita gente acha que, por exemplo, se o Lula ganhar, a ideia deles é fechar igrejas, né? Porque até mesmo ele já falou sobre limitar a rede social, se controlar isso, né? Porque o Bolsonaro ganhou por causa da rede social, né? Porque ele não teve acesso tanto à televisão, a mídia, né, não batia nele, e ele usou a vida da internet para se eleger, e muitos cristãos votaram nele por conta dos princípios, né? Então acho que Lula ele tá vindo nessa questão de olhar para isso tudo e falar assim, cara, eu tenho que calar esse povo, porque se eu ganhar eu tenho que calar, porque se eu não calar agora, isso vai se propagando entre valores e princípios, e chega um momento que a esquerda não vai conseguir ter mais poder, entendeu? Aqui no Brasil, tô dando um A minha preocupação não é assim, que eles vão fechar a igreja. Sim. Eu não acho isso impossível, não. Porque na pandemia, muitos governos nos estados proibiram igrejas de abrirem. Então, eu não acho que isso também... As pessoas falam, eles ficam falando isso. Eu não acho que isso seja impossível, não. Não estou dizendo que ele vai fazer. Sim.
Mas eu não acho que isso seja assim agora. Porque nós, hoje, se você somar evangélicos e católicos, nós somos 82 ou 6% da população brasileira. Então, vai ser uma confusão. Mas não é impossível de acontecer. Mas o que eu acho? Eles não vão, de cara, pegar questões como essa de fechar uma igreja, mas eles já estão atuando aonde? Dentro das escolas, nas universidades. Militância ideológica nas escolas, as pessoas falam, isso não existe. Eu vivi isso na minha faculdade. Sim. Então, assim, eu tenho 2 graduações. Primeiro eu fiz licenciatura em música, aqui na Faculdade do Estado, 4 anos. E depois eu fiz o bacharel em teologia. Massa. Eu tive, e assim, era engraçado porque tinha muito cristão na minha sala. Principalmente por ser a faculdade de música, tinha ministro de música, tinha muita gente da área da música. E os nossos professores esquerdistas vinham, a gente ficava assim, ai, que preguiça. Porque a maioria da gente falando, a sala quase toda era crente, então a gente falava, não vou nem meter com isso. Mas existe essa militância, existe nas escolas. Então, assim, eu já olhei material da minha filha em escola particular e existe. Então, eles estão infiltrados. Porque o que isso é? É um marxismo cultural, que é a base ideológica da esquerda, Karl Marx, né? A ideologia comunista mesmo. E eles entenderam que não tinha como trazer o comunismo pegando em armas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se infiltrar na cultura, se infiltrar na política, se infiltrar na educação. Então, a gente precisa estar preparado para essas coisas. Isso já está acontecendo. Quantas crianças sexualizadas? Quantas crianças já com gravidez precoce? Sim. Então, assim, essa desconstrução dos valores que a gente vê hoje, policial é mau e o bandido é o bonzinho. Tudo isso tem uma mesma base fundamental, que é esse marxismo cultural, essa desconstrução dos valores. Desculpa até te interromper, uma das culturas do país, né, se você for parar para observar hoje, é muito, falando assim, em questão musical, muito rap e muito funk, né, aqui no Brasil. E isso, o rap e o funk, influencia muito jovens hoje. Até mesmo o tipo de atitude, como se vestir, entendeu? Como se vestir, como se portar, como pensar. E você usa esses tipos de meios de cultura que atingem os jovens, mídias sociais, música, para moldar a mentalidade, entendeu? Então hoje eu acho que eu vejo muitos jovens, e vou até te perguntar como que a gente poderia ver de uma forma assim na sua mente, qual que é a ideia que você tem. Não tô falando assim, se eu entrar eu vou fazer isso. Não, tô como Bruna Olli, como a Bruna mesmo. Vir contra isso, porque infelizmente, os nossos jovens estão sendo moldados pelo TikTok, estão sendo moldados pelo Instagram, e quem está dominando essas massas, entre aspas, né, são a galera que está sendo mal, entre aspas, né? Tá falando sobre ideologias de não, pode ficar com quem você quiser, pode fazer o que você quiser, o corpo é seu, você é livre para fazer o que você quiser, entendeu? Então as crianças e os jovens estão crescendo com essa mentalidade de que, por que eu não posso fumar? Por que eu não posso beber? Por que eu não posso ficar com quantas pessoas eu quiserem? Se o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Isso é a sementinha do movimento feminista, né? Que é a volta dessa nova esquerda no movimento feminista. Meu corpo, minhas regras. Sim. Aí vamos puxar pra gente que é cristão. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Não é meu corpo, minhas regras. Hoje eles pregam uma liberdade sexual, que é uma libertinagem. Na verdade, você pode fazer sexo com quem você quiser, com quantos você quiser. E se você engravidar, você aborta. Porque é seu corpo, suas regras. Você tem o direito de não ter essa criança. Mas essa criança, quem vai falar por essa criança? Sim, não tem voz. A gente gente, a gente crê, mais uma vez, eu sou uma cristã. Não tem como dissociar, sabe? Eu sou cristã integralmente. Se eu sou uma deputada cristã, eu sei que o Estado é laico, mas eu vou ser uma deputada cristã. Meus valores são esses. Sim. Então, assim, a gente crê na vida desde a concepção. Quando eu era uma substância informe, ele já me chamava pelo nome. E no seu livro já tinha um plano escrito para mim. Então, nós cremos na vida desde a concepção. Então, quantas crianças morreram no ventre?
né, das suas mães. Por conta E desse... mais do que isso é incentivado, isso é celebrado. Quantas manifestações horrendas da esquerda, do movimento feminista, em porta de igreja, simulando aborto. Ai, eu amo o aborto. Ai, que delícia, eu aborto. Elas falam essas coisas. Sim. E é nojento, é repugnante você ver esse tipo de coisa. E para eles, inclusive, isso é liberdade de expressão. Isso não é matar outra vida, liberdade. Não, e né? outra, não Essa é ideia. apenas ela tá ali para defender a ideia dela, ok. Mas por que ela vai para dentro de uma igreja? Por que ela vai para a porta de uma igreja simular um aborto? Isso é afronta. Por que ela vai simulada, vestida de Maria? Por que ela vai e diz que Jesus deveria ter sido abortado? Isso é intolerância religiosa, isso não é liberdade de expressão. Entende? E a gente direita ficou muito tempo na paz, né? Assim, vai, tudo bem, não vamos discutir. Não, a gente não pode deixar. Eles são barulhentos, mas eles não são maioria. É isso que a gente precisa entender. Eles são mais barulhentos. Mas eu acredito que a maioria da população brasileira é conservadora. Eu não estou falando nem de ser cristão. Sim. As pessoas acreditam na vida, as pessoas querem criar os seus filhos, mandar um filho para a escola e deixar a escola educar, deixar a escola ensinar português, matemática, geografia, ensinar as matérias para essa criança. Mas quem educa sou eu. A escola não tem o direito de educar o meu filho e dizer para o meu filho, você pode ser o que você quiser. Ah, sua mãe está errada. Ah, o socialismo é maravilhoso e o capitalismo é horrível. Porque foi isso que eu aprendi na escola. Sim. Então, assim, a escola não tem esse direito ou não deveria ter. Mas se a gente não falar, eles vão continuar. Eles já estão lá. Por que as crianças... Hoje, quantas crianças são... Você não ouvia falar disso lá alguns anos atrás, de crianças se mutilando. Não vou dizer que nunca houve, Sim. mas no volume que existe. E não vem dizer que é porque hoje a gente tem mais acesso à informação. Não é. Porque antigamente os meninos tinham uma louça para lavar. Antigamente os meninos tinham tarefa de casa para fazer. Agora não. Agora eles estão sentando lá no sofá e falam, mãe, cadê o almoço? É a desconstrução dos valores. Isso já entrou nas casas, isso entrou nas igrejas. Você vê meninas, mães, eu ouvi já isso na igreja. Você tem que trabalhar para você não depender de homem. Você tem que estudar para você não depender de homem. E claro que a mulher cristã ela tem que estudar, porque ela não pode ser burra. Entende? Entendi. Ela tem que trabalhar porque ela não pode ser preguiçosa. E a mulher sempre trabalhou. Né? Esse discursinho do movimento feminista, que o movimento veio para dar oportunidade para as mulheres, ingressar a mulher no mercado de trabalho. Balela, vai estudar o movimento feminista. Vai estudar. As mulheres foram para o mercado de trabalho porque os homens foram para a guerra. Entendeu? Então, assim, tudo... O buraco é muito mais fundo e a gente precisa resgatar algumas coisas de volta. Resgatar os nossos valores. E entender que quem educa somos nós, somos os pais. Sim. Eu estava falando que a gente vê hoje, tantas crianças se mutilando, tantas crianças em depressão, adolescentes se suicidando. Você parou para pensar por que disso agora? Porque hoje, uma criança nasce, a escola vira para ela, os amigos, a mídia, as novelas, a rede social, fala para essa criança que você pode ser o que você quiser. A criança fica perdida. Ou até mesmo cria um padrão impossível de ser alcançado, né? Com a pessoa, por exemplo, uma vida perfeita. E isso gera uma frustração, né? E frustração todos os dias. Aí ele entra para qualquer grupinho. Isso aí, entendeu? tentando achar uma saída para aquilo que está na Porque hoje eu tenho 32 anos de idade. Sim. Eu tenho 2 filhas. Se você me disser, com 15 anos eu não sabia que faculdade eu ia fazer ainda. Eu ainda tinha minhas dúvidas. Se você virar hoje para uma criança de 10, 12 anos e falar para ela que ela pode ser menino ou menina que ela escolhe, a pessoa entra em parafuso. A criança, é verdade, né? A criança precisa ser guiada. A criança precisa ser orientada. Por isso que existe o adulto. Entende? Se você, por exemplo, se eu tenho 1,5 m, eu vou virar para minha filha e falar, não, se você quiser ser jogadora de basquete, filha, vai que você consegue. Não vai, minha filha, vai fazer outra coisa. Entende? Vamos ver o que você consegue fazer com 1,5 m. Entende? Entendi. A criança precisa ser orientada. Ah, você pode ser menino, você pode ser menina. Não, você nasceu menino, você nasceu menina.
Aí lá na frente, se você quer ser gay, é sua escolha. Agora, essa questão da ideologia de gênero, isso é uma bagunça na cabeça da criança. Faz uma confusão. Entende? Aí a criança fala, não sei pra onde vou, não sei pra onde tá ventando, posso ser qualquer coisa. O que ela faz? O primeiro grupinho que ela vê, que é bacana na escola, ela vai e entra. Às vezes ela nem quer ser trans, por exemplo, mas ela entra para ver o barato. Quantos jovens não entraram para o movimento LGBT, QIA+, sei, agora acho que até aí, né? Sei lá. Só pelo barato de saber, pela curiosidade. Sim. Ah, então eu sou bi. Porque virou moda. E isso tudo é essa bagunça que tá virando a nossa sociedade. E chama atenção também, né? Tava lendo um livro hoje, 48 Leis do Poder, e uma das 48 leis é chamar a atenção a qualquer preço. Então tem gente que entra, mesmo que fala assim, vou entrar por curiosidade, porque às vezes está se sentindo sozinho, atenção, quer pertencer a algo, e eu vejo nesse movimento eles com força e vontade defendendo algo, então eu vou entrar para defender algo também, e acaba se perdendo, né? Esse dia eu tava cortando cabelo e um cara falou assim, rapaz, eu cresci numa roça e tal, não tinha meu pai era homem, minha mãe era mulher, mas eu fui crescendo, querendo descobrir as coisas, acabei me tornando gay, homossexual, e depois eu comecei a frequentar centro de macumba, porque eu não achava saída, tal. Chegou um momento que eu fui numa igreja, fui levado até uma igreja, e lá eu encontrei Jesus, e hoje eu não vivo mais dessa forma. Eu abandonei o homossexualismo, abandonei a macumbaria, e hoje eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Então, Cristo transformou a minha vida, né? Acho que hoje a gente até mesmo tem criado uma ideia tão material, assim, de viver eu só vou viver visando as coisas dessa terra, que a gente esquece do que Cristo também pode fazer até na vida dessas crianças, exatamente. Entendeu? Criar princípios dentro dessas pessoas. E crianças que são marcadas por Cristo, esquece, a vida inteira dela, Cristo vai estar ali, de alguma forma, direcionando ela para estar mais próxima dele, entendeu? Seja por alguma pessoa, por algo que aconteça na vida dela. Então eu tento observar muito dessa forma aí. E você falando em relação ao aborto, eu tenho uma dúvida assim que acho que é minha, eu acho que de muitas pessoas tem também, né? E já me perguntaram muito sobre isso, já indaguei muito sobre isso. Eu acredito que você está com um posicionamento cristão aí e um posicionamento político. Por exemplo, muitas crianças, falam assim, de meninas de 11, 12 anos, e até uma pergunta polêmica isso aí, hein? Mas pode ficar tranquilo. Opa. Mas aqui, muitas crianças de 12 anos, 11 anos, às vezes são estupradas por pessoas mais velhas, abusadas sexualmente por pessoas mais velhas, até perdem a virgindade com isso e acabam engravidando, entendeu? Com isso, eu tenho meu posicionamento em relação a isso, mas queria que você falasse, né? Acabam engravidando. Como que é a sua visão em relação a isso, o seu posicionamento com as experiências, com as ideias e com tudo que você já viveu referente a essa situação dessa menina, entendeu? Porque do cara é um monstro, entendeu? E cai na cadeia, vira mulher, de bandido lá, entendeu? Agora, da menina, como que você vê, o que precisa ser feito, o que você acha que deve ser feito com essa vida? Olha, lembra que eu falei que essas ideologias estão infiltradas, inclusive, dentro da igreja? Sim. Já ganharam o pensamento de pessoas cristãs. E a gente precisa trazer de volta a verdade, porque o que liberta é o conhecimento da verdade. A verdade por si só não liberta ninguém, mas o conhecimento da verdade liberta. Sim. Então, isso já aconteceu porque eu já vi cristãos falarem, mas e se fosse sua filha? Mas e em caso de estupro? Você ainda é a favor de manter a gravidez? Você ainda se mantém contra o aborto? Sim, com certeza. Porque não é porque algo é impensável. Eu tenho 2 filhas, sabe? Sim, sim. E algumas pessoas já falaram assim, e se fosse sua filha? Se fosse a minha filha? Eu entendo que é catastrófico o que acontece com uma criança que é abusada. Quando ela engravida, já é uma segunda catástrofe, né? Porque o corpo dela, fisiologicamente, não está preparado para isso. Sim. Psicologicamente, menos ainda. E passar por um processo... Eu tive 2 gravidezes, eu tive 2 partos anormais, na verdade. Mas, que dói muito. Mas a gente sabe o trauma que
que pode ser. Pode ser, é como se fosse um segundo trauma. Sim. Mas, se você aborta essa criança no ventre dessa outra criança, como que você depois cura a mente dessa criança o fato dela ter assassinado uma criança? É outro trauma. Tu quer curar um erro com outro erro, né? É impensável, é desastroso, é repugnante pensar no abuso de uma criança. Mas, e isso é muito polêmico, porque quem é da esquerda vai começar a falar, sua louca, né? Você, olha o que você está fazendo com uma criança, né? Eu sou mãe, sabe? Eu sei o valor de uma vida. Eu daria a minha vida pelas minhas filhas. Se eu pudesse blindá-las de qualquer tipo de sofrimento nesse sentido, me colocar no lugar, tem que pensar 2 vezes. Mas eu defendo a vida desde a concepção. Como cristã, nós somos contra o assassinato de bebês dentro do ventre, mesmo em casos de estupro. E aí a gente precisa cuidar dessa criança. A gente precisa pensar em como oferecer apoio psicológico, médico mesmo, né? Igual teve um caso mas ajudar a criança a passar por esse trauma. E aí, trazendo para o espiritual, a gente sabe que Deus cura todas as feridas, né? E aí tem que ser espiritual para entender. Se você não é espiritual, você não vai entender. Porque a Bíblia fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não discerne as coisas espirituais. Da carne é da carne. É. E o homem natural é o homem que não tem o Espírito Santo. Se você não tem relacionamento com o Espírito Santo, você não vai entender. Mas eu tenho, eu entendo. E eu sei que o Espírito Santo cura, que o Espírito Santo trata. E que as coisas ruins que a gente sofre servem para nós abençoarmos e ajudarmos outras pessoas que passarão pela mesma situação que nós. Então, assim, eu sou contra o aborto em qualquer situação. Qualquer situação. E acho que a gente tem que cuidar e olhar com muito carinho, muito cuidado para as crianças, né, que foram abusadas. E um cara desse, aí que eu não entendo. Olha como é que está bagunçado a inversão assim, dos valores. Quando se fala de uma castração química, é polêmico, hein, gente? É polêmico, mas vai. As pessoas falam, Deus me livre! E o cara ele não tem direito de se arrepender e não sei o quê. Mas se o cara é um pedófilo, sabe? Você vai virar pai ainda. Sim. Né? Imagina. Cara, é impensável você pegar... É um negócio ruim, assim. E o cara, ele pode ser solto. Entendeu? Se ele não é pego em flagrante, ele pode ser solto. Então, a gente precisa, na verdade, enrijecer a nossa lei, acabar com esses benefícios que eles têm, parar de ficar em cima do policial fiscalizando. Não estou generalizando, mas as pessoas hoje fiscalizam mais o policial. Eu sou contra esse negócio de câmera no policial. O policial é impedido de fazer o seu trabalho. Enquanto os caras lá, os bandidos estão com fuzil, estão dando as ordens no morro, a polícia aqui não entra. Então, assim, tá bagunçado. Por que eles criaram tantos benefícios assim para os presos? Por exemplo, a audiência de custódia, saidinha, dia dos pais, dia das mães, visita íntima. Por que essas coisas? Porque eles não dão conta da quantidade de presos dentro do presídio. E aí, para aliviar e dar espaço, eles facilitam a saída de um cara desse. Gente, se precisar construir 500 presídios no Brasil para comportar mais esses caras, que seja isso. Entendeu? Os caras, um pedófilo desse, um ladrãozinho de celular que mata um pai de família, um cara desse, ele tem que saber, um cara que bate em uma mulher, ele tem que saber que se ele bater numa mulher, ele vai preso e ele vai ficar preso. Porque hoje, o cara é solto e eles dão medida protetiva para a mulher. Aí que a mulher não denuncia, porque ela fala que se eu... Aqui eu apanho, mas se eu denunciar e ele for solto, ele sai e me mata. Sim. Então, um monte dessas mulheres não fala. Então, eles têm que saber, eles e mulheres bandidas também, têm que saber que se eles fizerem alguma coisa contra ele, eles vão ser presos. E eles não vão sair antes, eles vão cumprir a pena toda. Não tem esse negócio de audiência de custódia. Tem gente que na audiência de custódia, o juiz já chega assim, você foi bem tratado? Agrediram você? Leram seus direitos? Peraí, gente. Com pena do... Peraí, entendeu? Fala assim, é a inversão dos valores. Se a gente souber que vai ter consequência
aquilo que a gente faz de errado, a criminalidade diminui. Se o policial tiver a segurança para sair para trabalhar, para cumprir o trabalho dele, e precisou prender o bandido, precisou usar força bruta, se foi necessário, a gente tem que confiar que eles são treinados para isso, para saber assimilar até onde ir. Mas o policial está aqui para proteger a gente. Hoje você tem que andar desarmado, os bandidos com fuzil, com .40, com não sei o quê e tal, e você sai na rua, você tem que esconder o celular. Se tiver com um anel, você tem que tirar. Às vezes é bijuteria, mas você tira porque você tem medo de morrer por causa de... Então, assim, tá tudo muito bagunçado. E tudo isso se reflete no cara pedófilo, no aborto, né? Aí, o que a gente faz? Então, a gente aborta. Então, a gente deixa o preso sair. Vamos dar visita íntima. Gente, ele tá ali para cumprir uma pena, ele tá ali para ser punido. Entendi. E aí, sabe, você facilita algumas coisas. É por isso que a gente precisa repensar todas essas coisas. E aí a minha ideia, até como candidata para ser uma deputada federal, eu estou falando do poder legislativo. Sim. Onde criação de leis. Criação de leis, modificação de leis. E a gente precisa dar colocar uma lente conservadora nessas leis. Muitas pessoas, por exemplo, eu vejo muitos candidatos que querem... estão vindo, né, como deputado federal, deputado estadual, e não sabem nem o que o sistema legislativo faz, né, nem o poder legislativo faz. Inclusive, nunca leram a Constituição brasileira. Então, estão indo com a ideia, né, igual você falou, você tem a noção de que sabe que leis lá cria leis. Estão indo com a ideia assim, não, eu sou conservador, tal, pegando essa veia e engatilhando para poder falar que quer ganhar, entendeu? Mas você disse aí que é conservadora, que sabe o que o sistema legislativo faz, isso é bacana. E outra pergunta, a gente até falou isso ali atrás, antes de iniciar, você falou assim, quando você decidiu vir pra política, muitos falaram assim, como assim, Bruno, não faz isso, como tal? O Lucas aí, ó, e a Deise estão com vocês, caminhando aí, ajudando nessa Lucas campanha. É policial, Lucas? Não, é policial civil. Massa. Perito Você falou que não gosta de ver sangue. Não, foi o outro menino que falou que não conseguia ver sangue, né? O perito aí vê todo. É engraçado que a gente vai passando nos lugares ali, eu já peguei um corpo aqui, já peguei um negócio aqui. Aí eu falo, sangue de Jesus tem poder. Meu Deus. Eu não... Medicina pra mim não servia, não. Não gosto nada de mexer com o corpo, sangue, essas coisas. Mas, enfim, essa questão da Bruna com a religião, entendeu? Essa mistura. Eu acredito muito que a religião e a política ela tem que ser discutida, né? Porque só não discute quem não tem argumento. A gente ouviu essa semana. E como que ficou a Bruna, né? Até mesmo para os olhares da família, para os olhares das pessoas que estavam à sua volta, as pessoas falando assim, não, vai entrar. E outra, eu tava falando até, né? Que o sistema hoje, por si só, o sistema, ele de alguma forma, ele mostra-se corrupto. O sistema brasileiro, ele foi com o tempo... Foi construído assim, e isso não é eu falando, é o jornal falando, é mostrando provas de que muitas pessoas usaram desse artefato chamado política para ganhar um dinheirinho por fora, entendeu? Até mesmo, por exemplo, colocando... eu acho que é nepotismo o nome. Você colocar, por exemplo, pessoas da sua família... É contra a lei, não é permitido mais. Só que olha o que os políticos fazem, né? Por exemplo, você é um político que ganhou. Tem outro que ganhou também. Aí vocês são amigos. Aí o que eles fazem? Nepotismo cruzado. Você coloca a família dele, ele coloca a sua. Tô dando um exemplo. Mas até isso já está sendo muito observado. Muito também, observado. Então, a questão é como que em cima disso tudo, as pessoas te observaram, até mesmo você se sentiu perante a esse tipo de política que a gente estava vivendo, certo? Que, entre aspas, as pessoas viram que estava nojento, esse tipo de política. As pessoas falando assim, pô, Bruna, tem certeza que você vai entrar nisso? E como a Bruna e a religião entrou nesse meio. Entendeu? A Bruna e a religião política entrou nesse meio. As pessoas, elas criminalizam a política. Mas quem é que faz isso? As pessoas que não querem que pessoas de bem entrem. O que eles falam? Política ninguém presta. Nenhum político presta. Política é um meio sujo. Político não é lugar de crente. Político não é lugar de gente de bem. Política... não, perdi a esperança na política. Quando eu falei que, para alguns amigos, né, que eu ia entrar, alguns receberam bem e tal, mas uns outros falaram assim, você vai se meter com isso? Sim. Poxa, você tem um nome limpo.
Você tem um nome, né? Uma história, uma trajetória. Você sabe como falar de você. Você sabe, né? As pessoas criminalizam a política para que pessoas de bem, como eu, como você, não queiram entrar. Não sonhem em entrar. Sim. Para algumas pessoas... E outros falam assim, poxa vida, vai se corromper. Tipo assim, se você não é corrupto, você vai se corromper. Vai ser. Mas vamos lá, vamos pegar a Bíblia. Daniel trabalhava lá no governo, na corte de Babilônia. Não se corrompeu. Né? Estava lá, mas a Babilônia não estava nele. José no Egito. José de Arimateia, que era um senador, e a Bíblia fala que era um senador correto. Então, assim, hoje na política também existem pessoas de bem que estão lá. Sim. O próprio, eu não vou assim, falar, não estou fazendo campanha para ele explicitamente. Sim. Mas eu acredito numa nova política. Eu acredito na velha política e na nova política. Qual que é a velha política? É esse toma lá da cá. Faz por mim que eu faço isso aqui para você. Quem rompeu isso e deu uma renovação de esperança para muitas pessoas foi o Bolsonaro em 2018. E em 2019, quando ele apresentou o ministério, não tinha nenhum de troca de favor. Não tinha nenhum ministro nomeado de nenhum partido aliado. Foi até aí que ele começou a ser muito perseguido. Sim. Porque na política é assim. Toma lá da cá, não vai me dar, então eu vou fazer o inferno da sua vida. Não vou deixar você fazer nada. Suas coisas não vão andar na política. Mas ele mostrou que com um gabinete todo técnico, o Brasil consegue avançar. E que ainda tem gente com coragem para peitar o sistema. Porque se a gente se render para sempre ficar falando que não tem jeito, que não tem jeito, que não tem jeito, eu preciso... Eu não estou entrando na política com uma visão romântica das coisas. Eu sei a dificuldade que é. Eu sei que em algumas coisas a gente tem que ceder, nunca em princípios. Isso, para mim, é inegociável. Sim. Mas eu, como uma deputada federal, talvez em algum momento eu vou precisar dialogar com alguém que não seja de direita. Eu nunca vou negociar meus valores com ele. Bruna, vota isso aqui que no aborto. Não. Valores, aquilo que eu realmente acredito, que eu prezo, para mim isso é inegociável. Mas a gente entende como funciona a política. Sim. Né? E que o que você está governando ali... mas tem que ter jogo de cintura. Tem muita gente. Tem gente que não votou em mim. E o Brasil... E ele é brasileiro, é cidadão brasileiro. E a legislação é para todo mundo. Então, assim... Mas a gente não pode demonizar a política... E senão nunca a gente de bem vai querer entrar. Todo mundo que eu falo que entra, fala assim, nossa, você é corajosa. Porque realmente, assim, tem que ter coragem para entrar. Porque para mim é muito mais cômodo eu ficar na minha zona de conforto. Eu estou no melhor momento da minha carreira musical. Não estou entrando na política porque a carreira não deu certo. Pelo contrário, assim. Eu estou numa grande gravadora no Brasil. Qual é a gravadora que você está? A Muzile. Inclusive, estava lá ontem com todo o cast da Muzile. A gente viu um vídeo seu, tem uns vídeos no YouTube cantando com Isadora Pompeu, Coral Kemuel, entre outros cantores. Muitos. Eu fiz feat com essa galera toda. Eu estou no meio da música há muito tempo. Eu tenho um nome limpo, uma carreira, sabe, abençoada, graças a Deus. Eu tenho meus defeitos, meus problemas, não sou obrigada a contar aqui para vocês. Mas, assim, a gente tem uma caminhada bonita, sabe, com Cristo, né, aprendendo com Deus e servindo o reino de Deus, a igreja. Então, assim, para mim era mais cômodo ficar onde eu estou. Não, eu falo isso sempre. Eu não estou entrando na política por projeto de poder, porque eu já tenho um nome conhecido. Não é por vaidade. Porque eu quero ser conhecida, eu quero poder. Eu não preciso disso. Não é por projeto financeiro. Falar, tá lá para querer ganhar salário. Não, eu trabalho, entendeu? Eu tenho meu salário, né? Eu vivo da música, show. Às vezes é muito melhor para mim fazer um show, sabe? Quantos shows no mês aí, talvez eu fique até melhor suprida do que... E com menos dor de cabeça. Meu marido é empresário, a gente não tem uma vida de esbanjar, mas a gente vive bem. Consegue passear, consegue fazer um lanche, sabe? Sim. Se a gente quisesse ir embora do Brasil, talvez a gente tivesse condição. A gente nunca teve direção de Deus. Mas a gente poderia. Meu marido é cidadão italiano. Então, assim...
eu poderia... Para mim é sair de uma zona de conforto porque eu realmente tenho coragem para fazer. E eu estou disposta a fazer. Então, as pessoas têm essa... Às vezes é até um cuidado comigo, né? Por me amarem, por gostarem de mim. Fala, Bruna, você vai se meter com isso? Eu falo, cara, eu vou. Eu acredito nessa nova política. Eu estou vendo aí que a gente está orando como igreja. E não dá só para orar. Orar é o principal. Sim. Sabe? Oração, porque a oração muda realidades. A oração faz pessoas se levantarem. Deus levanta gente. A pedrinha rola do monte, sabe? A oração é fazer aquela pedrinha do monte rolar e derrubar, sabe? A estátua. A oração move as coisas, mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E quando fala disso, não está falando de obras de serviço social. É você ter uma atitude correspondente à sua fé. Aquilo que você acredita. Então, se eu tenho fé, se eu oro, eu também preciso me mover. A igreja orou e a gente teve agora uma pastora, ficou aí por anos como ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A gente tem uma primeira-dama que sapateia no fogo, bem no meio do Palácio do Planalto. Então, assim, eu creio no mover de Deus. Eu não estou aqui falando que Bolsonaro é o escolhido de Deus, mas eu vejo o cenário político no Brasil mudando. Sim. Eu vejo pessoas como o Nicolas, cara, um jovem que se levantou para falar. E assim como ele, tem vários outros lugares no Brasil, e eu acredito que agora, em 2022, vai haver essa renovação. Gente que não pertence a grupinho político. Eu não pertenço a grupinho político. Eu nunca tive cargo público. Sim. Eu não estou presa com ninguém. Às vezes, eu vou falar, eu chego em algum lugar para conversar, a gente está fazendo alianças. Tem muitos pastores junto comigo que acreditam no meu trabalho. Sim. Tem muitas pessoas, lideranças. E quando a gente senta para conversar, com algumas, elas chegaram e falaram assim, mas fulano me ofereceu tanto. O que você vai me dar para eu trabalhar para você? Eu falei, querido, não precisa trabalhar para mim, não. Porque eu não acredito nessa velha política. Se você quiser aceitar o que fulano está fazendo, você sabe que isso é errado, né? Que isso é compra de voto. Da onde está vindo esse dinheiro? Esse dinheiro não é declarado. Da onde está vindo esse dinheiro, você sabe? Então, assim, eu não quero. Não somente isso, né? Paga não preciso. O preço do lado mas você é boba, todo voto é voto. Sim, mas eu preciso, sem romantizar, sabendo que política é um meio ácido, é difícil, o trânsito em Brasília é difícil, tudo. Eu tô muito consciente do que me espera, que é uma zona de guerra. Mas eu preciso ter aquele fio de esperança, porque senão eu não saía da minha zona de conforto. Sim. Senão eu não me movia em direção a isso. E se Deus me deu uma voz, se as pessoas param para ouvir o que eu falo, se aquilo que eu falo reverbera, sabe, as pessoas se sentem representadas, eu não tenho essa influência à toa. Não, eu preciso expandir isso para além da música. Eu posso colocar meu nome, eu tenho esse direito, sou cidadã. E eu entendo que política não é um meio que só pode ter gente ruim, tem que ter gente boa. E tem que ter eu lá. Eu falei, não, eu tenho que estar lá. Orei ao Senhor, senti paz no coração, conversei com o marido, pegou junto comigo. Meu marido abraçou a causa. Ele não está me apoiando, não. Ele está fazendo campanha comigo. Sabe, eu estou aqui, ele está lá trabalhando, está em contato com as pessoas. Então, assim, a gente entendeu isso como missão. Eu não sei quanto tempo eu vou estar nisso, mas eu entendo que esse momento que o Brasil está vivendo agora é um momento diferenciado, politicamente falando. Sim. E há um avivamento político acontecendo. E eu quero fazer parte disso, eu vou fazer parte disso. Eu estou sendo cancelada nas redes sociais. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de falar, porque se a gente não falar, eu perco as minhas filhas para essas ideologias de gênero, para, homossexualismo. Eu perco minhas filhas para tudo isso que está aí tentando engolir a família, os valores, até mesmo a pátria. Eu não sei se você percebe, mas assim, o brasileiro acordou para a política. O brasileiro está discutindo política. Isso não existia antes. Sim. O brasileiro está indo às ruas vestindo verde e amarelo. E as pessoas estão tentando corromper isso como se isso fosse partidarismo. Na verdade, se hoje o candidato que representa a pátria, representa a família, se é ele, então, tudo bem. Mas até o direito de colocar a bandeira do Brasil, estão tentando minar isso, nosso direito de ser patriota. A gente não pode perder isso. Uma das coisas que fez os Estados Unidos ser a maior nação foi isso, o patriotismo, né? Foi eles abraçarem a causa do país e falar assim, cara, eu vou defender minha nação. E se a gente não entender que isso é algo importante,
Porque o outro lado da política, eu vou falar assim, a velha política não fez isso. Fez a gente, vamos aceitar tudo. Agora não. E eu tinha uma pontinha de inveja dos Estados Unidos no 4 de julho. Porque toda vez que era 4 de julho, cara, qualquer lugar dos Estados Unidos que você for, era bandeira espalhada, bandeirinha, fantasia, as pessoas indo às ruas celebrando. E eu ficava assim, gente... Aqui não tem. Aqui não hoje tem isso. É bandeira do Brasil. Mas você sabe por quê? E não é por causa da Copa. Sim. Isso é lindo de ver. E também não é por causa do Bolsonaro apenas. Ele hoje é a figura que representa o patriotismo. Sim. Porque ele é um patriota. Mas isso renasceu no coração do brasileiro. A gente tinha um discursinho que tudo para mim é plantado pela esquerda. É o gramscismo, né? De Antônio Gramsci. É o que eu falei, deles tentarem se infiltrar com as ideologias em todas as esferas. E as pessoas ficavam falando assim, mas isso é Brasil, né? Você ia para um negócio, jogou... isso é Brasil. Quando você viaja para fora, as pessoas falam, nossa, que diferente. Porque Brasil, nós brasileiros colocávamos o Brasil como uma coisa ruim. Um lugar de roubo, um lugar de... Quando nós temos a maior reserva natural do mundo, sabe? O nosso agronegócio alimenta... grande parte, a maior parte da população mundial. A gente alimenta o mundo. Entende? Se as nossas riquezas naturais, as belezas naturais, sabe? As nossas diferenças. Hoje você está aqui, você é branco, um é pardo, um é negro, e você vê essa riqueza cultural. Você viaja para o Nordeste, é uma cultura. Você vai para o Sul, o Brasil é um gigante. Sim. E o brasileiro acordou para quem a gente realmente é. Então, as pessoas ficam aí falando, a gente tem que voltar a ser feliz, voltar a comer carne. Quando que... Gente, isso não existe. Isso é discursinho ridículo da Pobre esquerda. Tem que comer picanha. O PIB do Brasil está crescendo. Sim. A taxa de desemprego caindo. Depois de uma pandemia. Eu estava vendo um ranking ontem. O Brasil, no crescimento, o PIB do Brasil está, antes dos Estados Unidos, o 5º. Começa com China, o Brasil está em 5º. As pessoas parando para ouvir. Sabe o que é? Estados Unidos recebeu o seu presidente, recebeu todos os presidentes lá. Vários presidentes foram visitar. Mas as honrarias foram para o Brasil. Foram para a primeira-dama Michele. A atenção especial foi para nós, porque o mundo está entendendo. O mundo está entendendo que o Brasil é um gigante. Sim. E esse discursinho, inclusive da mídia internacional, porque está queimando a Amazônia, é incêndio e não sei o quê. Tudo isso é preocupação deles. Por quê? É concorrência internacional. O Brasil é o maior concorrente deles. O Brasil é grande. Então, eles precisam minar isso. E aí ficou um monte de gente aí com essa tolice engolindo tudo que a mídia fala, que também é a velha imprensa. Porque assim como a gente tem a velha política, a gente tem a velha imprensa, que está aí todo dia perseguindo, falando, sabe, os artistas, um monte de artistazinho que perdeu os benefícios da Lei Rouanet, estão aí caindo em cima do presidente. Então, a gente precisa entender qual o futuro que a gente quer para o Brasil. Porque essa coisa de que o comunismo vai ser instaurado no Brasil, isso é balela. Não é. Tá aí Cuba, Venezuela, Argentina. Pô, a Argentina tinha uma economia melhor do que a nossa. E é colado no Brasil. As pessoas estão... Assim, pesquisa. Então, a gente precisa de ter um olhar novo, essa nova política, é sangue novo, é gente de fora do grupinho, é gente que não tem, desculpa a expressão, mas não tem, é rabo preso com ninguém, Sim. Sabe? As pessoas precisam olhar e se identificar nisso. E assim, eu tenho me preparado muito para ser deputada. Eu não estou pedindo voto só porque eu sou cristã, eu acho que isso é o essencial, porque... É o básico. É o básico. Hoje a gente que é cristão, evangélico, católico, você tem que ter um candidato, não basta ele ser honesto, ele tem que ter compromisso com a palavra de Deus. Porque o dia que a Constituição for de encontro com a palavra, a gente vai ficar com a palavra. Sim. E aí é por isso que a gente tem que ter deputados federais, a gente tem que ter senadores, a gente tem que ter deputados estaduais que não vão deixar leis serem aprovadas que vão de encontro aos princípios cristãos. E um erro que eu vejo muito, assim, até mesmo colado em carro, né? Eu vejo assim, a foto do Bolsonaro. Então, vou citar nome, mas só para mostrar conceitos, né? Um cara lá, Bolsonaro, presidente, direita. Aí vem depois, falando aqui no nosso estado, Casa Grande, esquerda. Aí depois outro deputado, esquerda. Não entende que quem faz as leis e
vai fazer leis pro executivo, que é o presidente executar. Só que como que vão criar leis de esquerda pro cara de direita executar? Então acho que tem que ser assim, tem que ser um conjunto de pessoas com o mesmo princípio caminhando para um objetivo Exatamente. definido, entendeu? Porque se você vota num presidente de direita e o senador, Congresso Nacional, a maioria é esquerda, o presidente sanciona a lei, o Congresso veta. O Congresso aprova a lei, o presidente derruba. E aí o Brasil fica estagnado. Nessa guerra lá em cima. E aí quem mais precisa? A professora na escola, a mãe que precisa botar o menino na creche, o SUS. O que mais precisa na sociedade fica travado por causa de briga política. A gente tem que entender qual é o nosso viés ideológico. Ah, mas o deputado, o candidato tal é meu amigo, mas ele é esquerda. Se você vai votar no Bolsonaro, você não pode votar nele. Sim. Entende? Então, as pessoas têm que aprender a votar. E entender o que cada um faz. Se você é deputado, às vezes eu peço voto para alguém, mas o que você vai fazer aqui pelo meu bairro? Eu falo, querida, um deputado federal, ele não é o cara que vai asfaltar a sua rua. Você tem que falar com o seu vereador, com o seu prefeito, com a prefeitura, em algumas demandas a nível do Estado. Então, a gente não está falando do executivo, é legislativo. Você precisa ter alguém para te representar, para falar, não deixar aprovar lei. Sim. E muito mais, e eu falo muito isso. Eu não quero ser uma deputada apenas para ficar lá compondo bancada, como a gente tem um monte aqui. Nossa, pai. Um monte que está lá só votando sim ou não. Vota sim ou não, sim ou não. Eu quero apresentar uma produção legislativa. Criar leis que vão beneficiar a família, que vão beneficiar os nossos valores, sabe? Criar. E a gente precisa disso. Então, as pessoas precisam entender essas coisas na hora de votar. E como eu estava falando, eu quero ser deputada não é só porque eu sou cristã, que isso para mim, é essencial. Eu nunca votei em pessoas que não sejam cristãs. Nunca votei. Às vezes falam, não, mas ele é polícia. Igual eu teve uma pessoa lá um tempo atrás, na eleição passada, para senador, mas ele é da polícia. Eu falei, mas ele não é cristão. E a vida dele, a forma como ele vê a vida, não é cristã. Eu não vou botar um senador lá. Desculpa, não vou botar. E aí agora ele depois virou a casaca, né? Mostrou que realmente sempre foi esquerda. E o que mais tem agora... O que mais tem agora é candidato se dizendo conservador, é candidato se dizendo direita, é candidato se dizendo Bolsonaro, é candidato indo à missa, indo à igreja, falando mistério, mas é tudo esquerda. Pesquisa o passado dessas pessoas. É tudo esquerda. Então, assim, eu coloquei meu nome à disposição porque, além de ser uma cristã, além de ser mãe, entender as necessidades da mulher, além de acreditar que precisa de mais mulheres na política, não apenas para compor cota, mas mulheres que queiram ser políticas, sim, como eu. Mas porque eu estou preparada para ser uma parlamentar. Eu estou estudando muito, eu tenho uma equipe ótima. E eu tenho, às vezes, que vencer alguns preconceitos, porque as pessoas... Semana passada, uma pessoa virou para mim e falou assim, mas você, assim, você acha que você está preparada como mulher para poder enfrentar os tubarões lá em Brasília? Eu falei, amigo, só porque eu sou mulher? Ou por quê? Porque eu gosto de me arrumar? Porque eu sou vaidosa? Porque as pessoas, se você for mulher, for vaidosa, você não é inteligente. Pô, eu tô aqui e eu sei falar, eu sei me posicionar. E eu acredito que uma mulher tem um olhar diferenciado para causas da mulher. Só uma mulher sabe o que é ser mulher. Eu sei que tem homens que estão lutando pelos direitos como um todo. E eu não defendo cota para mulher. Eu defendo mulheres que queiram entrar na política porque elas querem entrar na política, né? Ao contrário das feministas que falam mulher pode ser e estar onde ela quiser, sim, desde que elas estejam no lugar que elas pré-determinaram. Não, eu acredito. Se eu como mulher quero ser política, eu posso e eu sei fazer esse trabalho. E faço bem. E vou fazer bem. O que vai mostrar é você estando lá e se eu não quiser, se eu quiser ser dona de casa, também é meu direito. Então, assim, não é porque a mulher que não vai saber comprar uma briga. Já brigou com sua mulher? Eu perguntei pra ele, você é casado, querido? Quem manda, fala, eu falei, meu querido, você é casado? Eu falei, você nunca teve uma DR com a sua mulher, não? Que você, sabe?
Então, assim, as pessoas têm esse preconceito, mas é o que eu falei, eu acredito na nova política. Eu acredito num jeito diferente de fazer as coisas. Eu acho que a gente não pode perder a esperança no Brasil. A gente está remando contra a corrente. Eles estão para cima da direita, eles estão minando tudo que eles podem. Eles estão impedindo já. A democracia já não está havendo no processo eleitoral, porque a direita está fazendo, a esquerda está fazendo o que quer. E a direita está sendo perseguida, está sendo vetada, está sendo cancelada. Tira a propaganda eleitoral da televisão. Tira o negócio que está usando. Sabe? O tempo todo eles estão minando a direita. E a gente precisa se posicionar. Sim. E a gente que é cristão precisa aprender a votar. Parar com essa bobeira de que cristão e política não se mistura. Eu falei, ué, então você vai deixar um anticristão ou um ateu ou a pessoa que não... Governar para você. Porque na política não tem espaço vazio. Nosso estado tem 10 cadeiras para deputado federal. Para brigar com 70 de São Paulo, para brigar com 50 de Belo Horizonte. São quantos candidatos que vieram aqui, aqui no nosso botaram o nome para candidato federal? Você sabe? A deputado federal? Eu sei. Fugiu. Você tem informação aí? Para 10, são 10 cadeiras. São os partidos que fizeram chapa. Cada partido tem 11 candidatos. Sim. São quantos partidos? Que fizeram chapa para federal? Republicanos, o meu, PP. Uma média de 100. PL. Para mais de 100, você acha? Não, 100 candidatos. Tem. Olha, dá um Google aí. Mas eu sei que são 10 cadeiras. E essas 10 têm que ser escolhidas a dedo. Sim. Porque a gente vai ser só 10 para brigar pelo Espírito Santo lá em Brasília. Então, e as pessoas têm que pesquisar. Às vezes, você vai votar num candidato, é uma boa pessoa, sabe? É alguém que se tivesse lá, ia fazer um bom trabalho? Sim. Mas se ele não tiver num partido bom, se ele não tiver feito chapa boa, não vai entrar. Então, a gente tem que pesquisar tudo isso na hora de votar. Então, assim, a gente está muito animado com a campanha. Estamos aí na reta final. Quero aproveitar e pedir o voto de vocês, gente, é número 1000. E, assim, a gente está muito animado para fazer um bom trabalho. A gente está trabalhando muito. Se Deus quiser, eu vou estar lá. Porque quando Deus faz uma coisa, não tem... Sim, sim. Não tem quem tire a vaga. Você acredita que isso foi um chamado? Eu não vou falar que é um chamado de Deus, que Deus pareceu para mim, porque Sim. muita gente faz isso, aí depois vai lá e perde a eleição e fala, e aí, que Deus é esse? Sim. E as pessoas se utilizam disso para sensibilizar o coração das pessoas. Eu tenho uma vida guiada pelo Espírito Santo. Eu senti essa necessidade. E eu senti um chamado da política. Por pessoas de bem, por pessoas que têm a palavra de Deus na ponta da língua, pessoas que têm coragem de se posicionar. E a partir daí eu orei. Eu recebi muitos convites. Assim, só os partidos de esquerda que não me convidaram. Quer dizer, um me convidou. Mas esse aí, nem sentei para conversar. Mas praticamente todos os partidos aqui do estado me convidaram. 201 candidatos. E 10 vão entrar. Então, tem que escolher direito. Então, assim, O que está mais aí em alta, você sabe quem é? O que está estourado, você? Eu vou ser a surpresa dessa eleição, porque eu nunca fui testada nas urnas. Sim. Mas eu tenho um nome muito conhecido. Tem muita gente que vai ser testada aí nas urnas. Muita gente vindo, muita gente Mas nova. assim, hoje mudou, não tem mais coligação. O sistema proporcional, que é dos deputados, eu concorro com quem está dentro do meu partido. Eu concorro com esses 11. Entende? Mas, por exemplo... Porque, por exemplo, você tem 11 candidatos em cada partido. Sim. O número, para você fechar a chapa de um federal, você tem que ter 11 candidatos a deputado federal. E desses 11, 4 tem que ser mulher. Esses 11, a soma dos votos desses 11 candidatos tem que dar 180, 190 mil votos para fazer um deputado. Aí a gente faz o giro. 10% dos votos válidos. Aí... 23 partidos, tá? Aí 23, né? Pegou ali 11 candidatos. Então tem um que não tem, tá sem Tem candidato que tem partido que não fechou chapa para federal. Né? Não. E tem uns que fecharam, mas não vão fazer nenhum. Sim. Porque não... Isso, é a lógica, né? Então, assim... Nacional, né? Mas o dos 11, a soma tem que fazer 180, 190 para fazer um candidato.
Aí o outro partido fez 190, fez um. Segunda rodada, a soma, acho que chega a 250, faz 2. Aí faz 2. E aí, se na sobra algum partido não fez o número total necessário para fazer um candidato, você continua girando. Então, meu partido, Republicanos, assim, todo mundo do meio político concorda que ele faz 2 deputados. Então, a minha chance é muito grande de entrar. Dos 10, meu partido vai colocar 2 deputados lá dentro. Mas a pergunta é a seguinte, então vamos dizer que que de todos os partidos, um partido tem um cara que é muito forte. Fala assim, não, esse cara aí vai ganhar. E vamos dizer que ele sozinho fez, vou dar um exemplo aqui, ele fez sozinho, eleição passada, Amaro Neto fez 182 mil votos. Ele sozinho? Sozinho ele fez ele. Mas aí, vamos dizer que uma pessoa faz 100 mil votos, por exemplo. 100 mil votos fez. E os outros deputados deles, vamos dizer que cada um fez 1.000 votos. Não, tem um número mínimo para entrar. Sim, mas só dando um exemplo aqui. Vamos dizer que cada um fez 1.000, certo? Aí deu, no total, 11, né? 111 mil vai dar no total. Aí não... Faz um. Faz um candidato? Entra, esse entra. Esse entra. O número mínimo é quanto? O que tiver mais votos entra. Não, mas aí ele não compõe os 190 mil do partido. É isso aí que eu tô te perguntando. Mas, por exemplo, outra coisa... Não, mas esses 190 mil, eu tô fazendo uma conta proporcional pela pessoa. 10% dos votos válidos, né? Então a gente tem que esperar das 5 horas da tarde, domingo, para ver quantos votos válidos foram. Mas, ó, com base nas eleições passadas, que eu tô chutando esse número de 180, 190 mil votos para fazer um. Então é capaz, por exemplo, e vamos dizer que em outro partido, o primeiro Se não cara, fizer esse número mínimo, não faz nenhum. Mas vamos dizer que o primeiro lugar lá do partido fez, vamos dizer, 80 mil. É capaz. E o outro cara com 100, ele não entra. É capaz de 80 mil entrar ou de 100 não entrar? É por isso... Então tem que estar no partido bom, né? É por isso que 50% da chance de você ganhar uma eleição começa na construção da chapa do partido. Então, assim, tem muitos candidatos aí em partidos que não vão fazer... Assim, pode surpreender? Pode. Pode dar um boom à pessoa? Pode. Mas, assim, pelo histórico da pessoa... Às vezes é um candidato que já foi testado em urna. Então, os estudiosos políticos aqui do meio capixaba concordam que, por exemplo, o meu partido, Republicanos, no mínimo faz 2. Dependendo do desempenho de todo mundo e do desempenho dos demais, quem sabe faz um terceiro na sobra? Não sei. Mas 2 faz. Por isso que a nossa campanha é uma campanha forte. Porque a gente... tem um bom partido, o nosso partido é forte, tem bons candidatos, a gente vai ter muitos votos na chapa do partido. E eu estou nessa briga por uma dessas vagas porque eu tenho um nome conhecido no estado todo. Eu não tenho histórico na política, eu tenho um nome limpo, eu tenho um nome leve. E as pessoas estão se identificando com essa nova política. E, assim, me desculpe também, é a hora do jovem. Sabe, as pessoas estão cansadas, não sei você, mas a gente está cansado daquele político de carreira que quando ele fica velho ele põe a esposa. Sim. Aí quando a esposa fica velha põe o filho. Não tem problema. Se a pessoa tiver aptidão para política, tiver chamado, ok. Mas muitas vezes é só uma forma de manter o poder. Entende? Não tirar da mão dele. Então, a gente tem que olhar essas coisas. Ou da família, né? E eu sou uma candidata sem histórico político. Eu nunca tive cargo público. Então, eu sinceramente, as pessoas falam, por que eu votaria em você? Eu falo assim, com muita humildade. Primeiro, porque eu não precisaria ser política. Sabe, o meu interesse realmente é um ideal. Não sei por quanto tempo eu vou estar aqui. Mas enquanto eu sentir que eu posso contribuir para o meu país, que eu posso contribuir para o estado do Espírito Santo, onde eu nasci, sabe? Onde eu vou criar as minhas filhas. E, cara, a gente tem tanto potencial, nosso estado é maravilhoso. Nosso turismo está jogado às traças, sabe? Aqui, pensa como que a gente aqui poderia estar nadando de braçada nessa parte de turismo. Sim, sim. Nossos portos. Enfim, tem muita coisa que dá para fazer no nosso estado. A gente precisa de alguém que dê um olhar, sabe? Desinteressado, não tá ali só para ficar compondo chapa e recebendo um salário no final do mês. A gente precisa de alguém que lute. E aí, eu vou falar uma coisa, a mulher, quando pega um negócio para fazer, ela faz bem feito. Esquece. Então, eu tenho... Isso aqui é elite. Mulher, quando quer uma coisa, é elite, né? Porque, assim, para mim,
Por que muitas mulheres, às vezes, não querem entrar para a política? É muito desafiador para a mulher. Porque eu, por exemplo, eu saio de manhã, chego à noite, né? Principalmente nesse período de campanha, que são 45 dias, é muito puxado, assim. Você vê pouco as crianças. E muitas mulheres não querem abrir mão disso. E eu entendo, sabe? Porque é difícil. E para a mulher é difícil, para o homem, tem muitos homens que são paizão e tal. Mas a própria Bíblia fala, quando Deus quer comparar o amor dele pela humanidade, ele usa o exemplo do amor de mãe. Ele não fala, pode um pai esquecer do filho? Ele fala, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Todavia. O que quer dizer? O maior amor do mundo pode até se esquecer de você, todavia eu não me esquecerei de você. Então, para uma mulher é mais desafiador. Porque a gente acumula mais funções, sim. Meu marido é paizão, meu marido troca fralda, dá banho, leva a passear, faz tudo. Mas o neném, quando passa mal, ele chama a mamãe. É uma ligação diferente que começa no ventre. Sobrenatural. Então, assim, é desafiador. Então, para nós, é um sacrifício mesmo. Mas por quê? Porque eu quero um lugar melhor para as minhas filhas. Eu quero um lugar seguro para criar as minhas filhas. E não apenas seguro delas poderem ir na rua, comprar alguma coisa sei lá, numa lanchonete. Sim. Mas seguro de saber que ela está indo para a escola e não estão virando a cabeça dela na escola. Seguro porque eu posso deixar ela num ambiente de escola e ela não vai ser, sabe, molestada. Esse tipo de coisa que me move a sair da minha zona de conforto para lutar mesmo. É pelas minhas filhas, é pelos filhos do Espírito Santo do Brasil, pelas nossas crianças. Porque vamos espiritualizar agora, né? Porque pastor, cantor tem que espiritualizar também. Tudo é espiritual. E eu acredito que essas eleições são mais espirituais do que a gente pensa. E são as mais importantes desde muito tempo aqui na história do nosso país. São as eleições de domingo. Mas, assim, eu acredito que é um novo tempo na política e eu não quero perder as minhas filhas para a vida eterna. Eu sei que a tendência é piorar, né? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Nosso discurso, apesar de muitas igrejas pregarem pouco sobre isso hoje, Jesus vai voltar. E tudo que a gente está vivendo está escrito na palavra. Por isso que a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia está mostrando para a gente tudo que a gente está vivendo hoje. A Bíblia já dizia que a gente ia viver. E só vai piorar. Mas a Bíblia diz que enquanto Jesus não volta, nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra. Tem gente falando aí, tá falando em nome de Deus, você não tem o direito de falar em nome de Deus. Eu tenho. Jesus falou em meu nome, expulsarão demônios, falaram novas línguas, principados, potestades, a gente tem que usar o nome de Jesus, a gente tem autoridade, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E Jesus vai voltar, novos céus e nova terra, isso aqui vai se fundir e Ele vai reinar. Então, assim, mas enquanto Ele não vem, não vou falar de escatologia, não, mas enquanto Ele não vem, a gente tem que saquear as almas do inferno. A gente tem que falar de Jesus. A gente tem que ter liberdade para pregar. A gente tem que ter liberdade para poder entrar numa igreja. A gente tem que ter liberdade para criar os nossos filhos como a gente acredita, para que os nossos filhos não passem a eternidade no lago de fogo. Então, é disso que se trata. E quem entende isso... Eu entendo isso. Eu entendo a política como uma extensão do meu ministério, do reino de Deus. Eu vou lá para ser luz. É um meio ácido, é um meio obscuro, é um meio sujo, mas eu não sou. Eu sou limpa e eu sou o sal dessa terra, eu sou a luz desse mundo, eu tenho o evangelho. Não é a política, não é que a gente precisa ter mais crente na política. A política está clamando pelo evangelho, porque o evangelho é saídas para a vida, é tudo, sabe? Os segredos da vida estão na palavra de Deus, são a palavra de Deus. E a gente precisa levar isso lá para dentro. A gente precisa, sabe, levar isso para onde a gente for, porque Jesus vai voltar. Sim. Então, o que a gente vai fazer enquanto isso? Eu escolhi ser deputada, escolhi ser cantora, eu vou continuar cantando. Não é uma coisa em detrimento da outra, porque tem gente que fala assim, eu vou votar em você, mas eu gosto tanto de ouvir você ministrando, eu vou continuar ministrando. Eu sou uma levita. Eu sou uma pessoa do altar. Sabe, eu sou a 4ª geração de pastores da minha família. Eu sou uma pessoa do altar. Eu não sou uma candidata que de repente brotou na sua igreja hoje para pedir o voto do seu pastor, pedir o voto dos membros da igreja. Não. Eu estou caminhando com uma turma que cresceu ouvindo minhas músicas. Eu tenho história no evangelho. Eu tenho berço.
sabe? Você A nasceu no minha Evangelho, vida, né? a minha família. Meu avô foi um dos fundadores da Assembleia de Deus ali na região ali de Mantena. Depois, meu avô é pastor até hoje, pastor Valdir. Meu pai é pastor, eu sou pastora. Então, assim, a gente vive para servir a Deus, a gente vive para servir pessoas, a gente vive pelo reino de Deus. E eu só quero estender isso agora para o Congresso Nacional. E eu vou fazer uma arromba lá. Segura essa mulher aí, gente. E eu preciso da ajuda, da Sim. cobertura espiritual e de pessoas que acreditam nessa nova política, sabe? E eu, assim, eu tô trabalhando muito e às vezes a pessoa fala assim, o que eu vou ganhar com isso? Eu falo, não preciso do seu voto, não. Sim. Voto assim eu nem quero. Aí algumas pessoas da equipe falam assim, Bruna, todo voto você tem que querer. Não interessa se a pessoa vai votar no Lula e você vai votar no Bolsonaro. Você tem que querer o voto de todo mundo. Eu falei, eu quero o voto de todo mundo. Mas eu não vou me vender. Eu não vou fazer de tudo. Eu não vou me dobrar. Eu sou posicionada. Eu sou direita. Eu sou conservadora. Meus princípios são conservadores. É Deus, pátria, família, sabe? Liberal na economia. Eu acredito que a gente tem muito potencial como nação. Eu acredito que o Brasil vai viver os melhores anos da sua vida se a gente continuar trilhando o caminho que a gente está. Então, assim, e vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Eu estou muito animada e estou aí, gente. Estou pedindo a oração de vocês, o voto de vocês. Sim, E assim, mais do que isso, que as pessoas comecem também a olhar com outros olhos, sabe? A sonhar, a multiplicar esse voto, sabe? Eu sei que as pessoas que o estão voto é importante. Muita gente morreu para que isso acontecesse, para que você pudesse digitar um número na urna. Eu sei que as pessoas estão cansadas, estão tão decepcionadas com política. Ah, não quero falar de política. Eu já falei isso lá atrás. Mas a gente precisa acordar. E quando a gente acorda, a gente precisa acordar as outras pessoas. E falar, olha, você vai votar em quem? Sabe, tem gente que assim, eu falo, pega um dia, sexta-feira agora, sábado, e liga, manda uma mensagem para seus amigos no WhatsApp, pergunta, ó, você não me perguntou, não, mas eu vou compartilhar com você aqui. Esses aqui são meus candidatos, são pessoas que eu acredito. Se você não tiver candidato, pesquisa o nome deles, vota neles. A gente precisa se unir, porque a esquerda é muito unida. Sim. Então, se a gente se unir, a gente é mais numeroso. Eles só são mais barulhentos. A gente é mais numeroso. Eles são mais unidos. Mas a gente tem que se unir, hoje. sabe? Conversa com seu vizinho, conversa com o menino na padaria, vai comprar pão. Você fala, já tem candidato a deputado federal? Não tem? Bruna Olhe 1000, sabe? E voltar a sonhar com o nosso país, porque a gente tem muita coisa para fazer aqui e é só o começo de um novo tempo que a gente vai viver como nação. Eu acredito nisso. Acredito mesmo. Maravilha. Eu falei que eu falo E muito, de né? falar, hein? Ai, meu Deus. Gosto. Eu falei, eu te avisei, né, que eu falo muito. Isso. Vamos estar encerrando aqui então. Acredito que não quero estender. Acho que vocês têm outro compromisso aí. A Bruna só está iniciando essa carreira. Eu tenho muita fé que você vai sentar lá, entendeu? Amém. Pelo que você passou aqui. E eu acredito que o que você falou aqui com a gente, você tenha falado em outros lugares, as pessoas desceram no coração dela, que você vai conseguir dominar no sentido assim, se posicionar, saber falar, saber defender aquilo que a gente acredita, né? Que é o que está escrito na palavra. Então eu fico muito feliz em ver candidatos assim também. Eu não vou falar assim que odeio política. Eu comecei a amar a política na última, entendeu? Por quê? Porque a gente começou a ver uma luz de algo que vai mudar. Então, fico feliz por você se posicionar e fazer... botar a cara a tapa, né? Vamos falar isso, assim, é exatamente botar isso. a cara a tapa por milhões de pessoas. É como se estivesse atrás de você, tivesse várias pessoas e você estivesse à frente botando a cara a tapa. Fico feliz por isso. E eu nem tô acostumada com isso, porque como cantora, quem me segue é quem gosta de mim, Sim. quem gosta da minha música, quem gosta da minha história. Agora não. Então é tudo assim, você posta, ai que Você perdeu lindo, muitos seguidores? glória a Deus, não sei o quê. Aí agora, parando de seguir em 3, 2, 1. muitos Que seguidores? preguiça. Eu falei, vai com Deus, amigo. Perdi, eu perco todo dia. Eu perco em média... Por causa dessa... Por causa do meu posicionamento político. Não porque eu entrei na política. Sim. Porque quando eu entrei, foi assim, uma recepção maravilhosa. As pessoas estão querendo sangue novo na política. Mas depois Mas quando eu comecei a dar meu posicionamento, as pessoas não quero mais seguir. Porque as pessoas também são intolerantes, Sim, né? sim. Então, assim, falando, não quer seguir, irmão, seu direito. Vai com Deus. Eu acho assim, Mas eu perco, em média, 400 a 500 seguidores por dia.
mas eu ganho uns 1.000 por dia. Aí fica aquela coisa assim, né? O gráfico do meu assim. Instagram fica assim, ó, fica maluco. Mas é assim, mas a gente tem que ser tolerante. Sim. Tem gente que às vezes lá vai e comenta assim, você é uma pastora? Você é uma mulher se diz uma mulher de Deus falando isso? Aí eu falo, sim. E se você não acredita, tudo bem. Você tem o direito de não acreditar. E nós temos que entrar no perfil de candidatos que são contra aquilo que a gente acredita. Ver o que eles estão falando, ver o que eles estão dizendo, porque se você não souber o que eles estão propagando, você não vai conseguir ir contra, entendeu? Imagina, o que Lula tá falando? Não sei. O que a esquerda tá falando? Não sei. Tem gente que só repete, né? Só repete. Aí vira massa de manobra aí dessa mídia comprada, isso aí, do consórcio, né? Que... Qualquer argumento vai converter essa pessoa para um caminho dela. Então eu fico muito feliz por você estar se posicionando, tá indo. Obrigada. Não sabia que você tinha faculdade de teologia. Você fez presencial? Não, eu fiz à distância. 4 anos de teologia e 4 anos de licenciatura em música. E depois eu também fiz seminário bíblico Rema por 2 anos. Sim. Que aí já não tem validação do MEC, né? Um curso sim. teológico de igreja mesmo. Mas o bacharel eu tenho também. Eu ia até te perguntar porque dentro de faculdades teológicas tem muito ateu. Tem. Que vai lá para aprender contra, né? Para pregar contra. Para você ver como é que eles estão infiltrados em todos os lugares. Infiltra para... Mas enfim, tem 2 perguntas que eu sempre faço às pessoas que vêm aqui no podcast, né? A primeira e você pode falar para a câmera que é o seguinte: qual a mensagem, texto, palavra que você carrega dentro de você desde que te motiva, que te leva para frente, seja uma mensagem, um texto, um versículo, algo, uma frase, não é um texto, mas uma frase que define, que você carrega com você, que define a Bruna Olli. Assim, uma frase. Pode ser o versículo? Porque eu tenho um versículo, Pode ser um versículo. Que me move muito, que está em 1 Coríntios 2, no capítulo todo, mas a parte que fala o que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, Deus nos revelou pelo seu Espírito. E isso não está falando sobre as coisas do céu, sabe? Apesar de que no céu, eu tenho certeza que as coisas que meu olho nunca viu, eu vou ver lá no céu. Sim. Mas a Bíblia, se você ler, continua o versículo, ele diz que, mas Deus nos revelou todas essas coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nem subiu ao meu coração. A Bíblia diz que Deus me revelou pelo Espírito. E eu carrego o Espírito Santo. Eu sou morada do Espírito Santo. E no final do capítulo ele diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Vós, porém, tens a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é você saber que o Espírito Santo está dentro de você. E é Ele que te guia, é Ele que te capacita. Então, a partir do momento que você tem consciência da presença do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Sim. O Espírito Santo não é uma força, não é um calor, não é um arrepio. É Deus dentro de você, se comunicando com o seu Espírito. Você, o Espírito de Deus ali, você flui em tudo que você se propor a fazer, porque você tem um direcionamento de Deus. Não é a sua palavra apenas, é a mente de Cristo. É pensar aquilo que Deus pensa, é falar com propriedade, com autoridade de quem fala em nome de Deus. Então, isso que realmente nos dá poder, né? Eu não gosto da palavra empoderamento, Sim. mas eu sou poderosa porque eu tenho Deus dentro de mim, porque eu tenho poder dentro de mim, que não é meu, é o Espírito Santo através de mim. E se eu tenho isso, sai da minha frente que eu vou fazer e vou fluir em tudo aquilo que Deus tem para mim. Então, esse versículo, quando eu entendi esse princípio, esse versículo me move assim para tudo. Eu sempre que me perguntam, eu falo esse versículo. Tudo bem que eu falei com uma explicação, né? Porque pastor gosta de pregar, parlamentar gosta de falar, de falar. Então, entendeu, gente? É isso, mas é isso. Não, mas maravilha, e que esse versículo também possa servir para outras pessoas também, tocar outras pessoas que estarão assistindo. E a segunda coisa que eu sempre peço para as pessoas falarem a primeira, falar um versículo que define a vida da pessoa e sempre dar, se você pudesse dar um conselho, uma orientação, como a Bruna Olli, não tem como separar, Bruna Olli deputada, Bruna Olli cristã, Bruna Olli pastora, Bruna Olli teóloga, que se você pudesse dar um conselho para essa nova geração e para as pessoas que estarão assistindo esse vídeo, um conselho apenas,
qual conselho seria? Honra... Um conselho apenas. Eu vou só falar, tá? Não, mas pode explicar. Tô brincando. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e que se prolonguem os seus dias na terra. Quer viver muito tempo? Quer viver bem? Não interessa quem é seu pai, não interessa quem é sua mãe, não interessa o que ele fez, o que ela fez. Honre o seu pai e a sua mãe, porque esse é o primeiro mandamento da Bíblia com promessa. Isso é um princípio. Se você é crente, se você não é crente, honra o seu pai e a sua mãe, e você vai viver bem e vai viver muito tempo. É isso. Massa, Bruna. Bruna, Obrigada, viu? Foi um prazer conversar com você. Desculpa ter passado um... Não, mas foi muito legal, foi muito bom. É podcast assim, eu gosto de umas 3 horas. Eu acho que vocês têm que me convidar depois que eu for eleita, entendeu? Aí a gente vem. Depois que ela sentar lá no parlamento, nós vamos chamar ela de novo aqui. Vamos sim, vai ser muito legal. Eu acredito que Deus tem uma missão para você muito grande nessa terra e que Ele continue te direcionando, te dando capacidade, ampliando e multiplicando o conhecimento e a sabedoria que Ele já tem te dado. Amém. Para que você possa viver e fazer muito mais além daquilo que você acha que pode fazer, entendeu? E muito além do que você acha que Deus pode fazer, entendeu? Porque às vezes a gente acha, acredito que Deus pode fazer isso por mim, mas Ele pode muito mais do que a gente imagina ou pensa. Então, que Deus continue te direcionando, guarde a sua vida e a vida da sua família, das suas filhas. E foi um prazer enorme ter você aqui, conhecer o Lucas, conhecer a Daisy. Ela tá com um selinho no coração lá, ó. Bruna Olimil. Bruna Olimil. Deus abençoe vocês. Amém. E gostaria de terminar esse momento com uma oração de agradecimento a Deus, porque eu vou ser sincero pra você. Hoje, eu falei assim, 10 horas, mas hoje pra estar aqui não foi fácil, não. Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma agência de marketing, né? A gente tinha funcionário lá atrasado na agência de marketing, quase foi atropelado hoje. Misericórdia. Então, aí eu falei assim, chegando atrás, gente, que dia hoje tá? E nem começou. Então, eu acredito que tinha algo de Deus aqui pra gente pegar e passar para as pessoas. Então, eu acredito que existe Satanás, existe uma força maligna que vai contra a gente. Então, eu acredito que isso é algo de Deus esse momento para impactar a vida e transformar vidas. Então, Deus abençoe a sua vida. Amém. E que você propague essa luz e essa mensagem dentro de você para onde você passar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração para agradecer? Amado Deus e Pai que estás no céu, obrigado mais uma vez pela tua presença. Jesus. Quero te agradecer por esse momento onde passamos aqui. Falando um pouco mais da tua palavra, Senhor, falando um pouco mais sobre a vida da Bruna, Senhor. E que o Senhor venha guardá-la, direcioná-la em todos os passos que ela der aqui na terra, Senhor. Que o Senhor possa guardar a vida dela, a vida da família, cobrir com o teu sangue, Senhor, não deixando que o mal venha tocar, Senhor, e chegar perto da tenda dela, Senhor. Que o Senhor venha guardá-la, Senhor. Guarde a vida também do Lucas, da Daisy, que estão aí nessa caminhada com a Bruna, Senhor, nesse processo com ela. E que o Senhor venha mostrar e comprovar, Senhor, nas suas palavras, porque o Senhor é fiel. E nós acreditamos na tua palavra, Senhor. Pode o homem se enganar, o homem mentir, o homem não ser fiel, mas a tua palavra permanece, Senhor. E que venha se cumprir na vida dela. E que as bênçãos do Senhor venham se propagar sobre a vida dela. Quero te agradecer por esse momento, Pai. Obrigado. Sou grato a ti. Em nome do amado Jesus Cristo, eu oro e te agradeço. Amém. Quer obrigada, viu? Beijo? Beijo pra todo mundo, minha igreja, ali em Cariacica. Beijo pra todos vocês aí. Falar, gente, continua ouvindo minhas músicas. Entra aí no meu canal, segue lá, Bruna Oli. Muita música linda, vai sair muita música maravilhosa também daqui uns dias. Tem muito projeto de música ainda? E tem. Não para, né? Não, ontem eu tava com o diretor da gravadora, ele falou assim, dia 3 a gente começa, hein? Vão entrar de cabeça no seu projeto. Eu falei, dia 3 não, chefe, dia 4, porque dia 3 eu preciso dormir. Mas tem muito projeto bom aí. E orem por nós. Maior que está em nós do que o que está no mundo. E a gente tem autoridade no nome de Jesus para desfazer as obras do diabo aí. Então, que Deus guarde você também. Abençoe esse podcast, que alcance muitas pessoas. O trabalho que vocês fazem também é um trabalho que impacta a vida das pessoas. E o diabo não está satisfeito, mas ele é um derrotado. O diabo, eu fico pensando, quando a gente acorda, o diabo já fica naquela deprê, né? Sim. Fala assim, lá vem ele para desfazer as minhas obras. E a gente faz isso mesmo, porque a gente é mais forte que ele, porque a gente tem Jesus, que tem o nome sobre tudo. Então, Deus abençoe você aí de casa, esse podcast, sua família, que talvez está crescendo, né? Depois você manda uma mensagem lá para contar pra gente. Mas obrigada pelo carinho, viu? Que Deus abençoe vocês. Estamos às ordens. Eu que agradeço, Bruna. E é só o início. Tamo Amém. junto. Pessoal do Boas Novas, tamo junto. Deus Boas abençoe. Novas, até o próximo episódio. Beijo. Tamo junto.